Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Vez em quando o Magnus Carlsen joga aí um torneio, né? Principalmente esses torneios mais de partidas mais rápidas, partida de blitz, de bullet e tudo mais. E o Carlsen jogou agora em maio o Title Tuesday, o torneio tradicional aí dos jogadores titulados do chess.com, né? E a gente tem aqui o seguinte resultado, galera, olha aí, Magnus Carlsen campeão aí do torneio com assombrosos 10 pontos, né? Quanto que ele fez aqui no total? Acho que 10 pontos aqui em 11 rodadas, né? Exatamente, ele ganhou praticamente todas, empatou duas, né? Impressionante o nível a quantidade de vitória aqui do Magnus Carlsen para cima da galera, né? E aqui, enfim, vários jogadores muito fortes. O Nakamura ficou em 10º. Inacreditável isso, inacreditável. Acho que se tirasse o Carlsen ele vencia aí, ou ficava entre os primeiros, né? Então, ó, o Cricão mandou bem aí, 19º, né? Você fala, mas quantos tem aí, Rafa, né? Tem mais de 400 aqui jogadores, ó. Então, quase 500 aí, né? Então, realmente aí um torneio bem legal. E o Magnus Carlsen ficou em primeiro e a gente vai ver essa partida agora do Carlsen. Magnus Carlsen jogando contra o Nakamura com uma coisa inusitada, que o Nakamura ele abre com esse peão A3. Que assim, nitidamente não é um lance ruim, né? Por quê? Porque as brancas começam a partida, as brancas têm um lance a mais, então elas podem fazer um lance... Claro, jogar um G4, assim, já é mais arriscado, H4, né? Já é um pouco mais arriscado. Mas A3 é um lance que muitas vezes você vai fazer durante a partida, né? Seja para jogar um B4, seja para impedir a entrada de peças na casa de B4, é um lance que muitas vezes você vai acabar fazendo na partida. Então é um tempo que você perde... meio que tudo bem, né? Meio que tudo bem. Agora, é interessante o Nakamura abrir com esse lance. Acho que ele tá fazendo uma provocação aí, né? Falando pro Carlsen, bora jogar xadrez, sair das decorebas aí, das linhas de abertura, né? Da teoria, né? E o Magnus Carlsen responde de uma maneira surpreendente. Aqui ele vai pro lance A6 também. Ele fala, é isso que você quer? Então vamos lá. Essa aqui é a abertura Anderson. É a variante Carlsen aqui com A6, né? Falando, bora pro jogo. Ontem, aliás, depois eu posso mostrar essa partida pra vocês se vocês quiserem. Eu joguei no chess.com, um adversário ali forte, de 2.200 de rating. Ele abriu contra mim com G4. Eu falei, o quê? E aí eu mandei H5 aqui, inclusive eu já ganhei até do Rafael Chess jogando o H5 contra a Grobiana, né? Então eu posso mostrar qualquer dia essa variante Milk aí contra a Grob, mas isso aqui é diversão, né? Bora, bom, aqui também. Bora ver a partida aqui do Nakamura contra o Carlsen, A3, A6, então vamos ver como é que segue aqui a partida. E antes, se você ainda não faz parte aí do aplicativo Xadrez Brasil, aproveita! Benefícios exclusivos para os apoiadores iniciais. Nós estamos criando um aplicativo nível World Class, nível mundial aí para treinamento de xadrez para iOS e Android. Então aproveita, faça parte aí deste projeto e garanta aí, né, os benefícios exclusivos para quem tá ajudando aí nessa fase inicial, tá bom? O QR Code tá aqui, o link tá na descrição do vídeo. Bora seguir aqui a partida. O Nakamura segue aqui com C4. Tudo bem, aqui ele tá jogando... de acordo com o lance A3, né, porque vai fazendo uma expansão aqui na ala da dama, e agora o Carlsen segue com G6, beleza, D4 foi jogado, o Naka tá criando um centro forte, o Carlsen tá desenvolvendo aqui de uma maneira hipermoderna, né, ele vai lutar pelo centro à distância, e aqui cavalo C3 jogado pelo Naka, dominando as casas claras, dominando as casas escuras, atuando fortemente no centro aqui o Nakamura. Magnus Carlsen segue com D6 e depois de E4 o Nakamura domina aí o centro, Carlsen segue com cavalo F6 e vai para essa estrutura de defesa índia do rei aqui, o Magnus Carlsen, né? Esses lances aqui que vão compondo a defesa índia do rei. Então ele tá jogando uma índia do rei com as brancas com um tempo a menos, por enquanto, ok, vamos ver como segue. Cavalo F3 aqui pelo Naka e o Carlsen coloca o rei em segurança. Bispo E2 desenvolve, C5. Vale dizer, galera, que essa partida ela tem esse ritmo de jogo que vocês estão vendo aí, né? 3 minutos para cada jogador com 1 segundo de acréscimo. Rafa, então é partida aleatória, eles vão fazer lances aleatórios. Não. O Magnus Carlsen e o Nakamura não costumam nem errar, né? Em partida de 3+1, assim. Para eles é uma eternidade esse tempo, né? Se falar para eles jogarem 1+0... pode ser que tenha um erro ou outro, né, de vez em quando. Mas 3+1 para esses caras é uma eternidade. Eles vão fazer uma precisão, em geral, gigantesca, né? Bom, Nakamura segue aqui com o Roque, coloca o rei em segurança. Magnus Carlsen traz a torre. E agora a torre 1 também aqui pelo Naka desenvolvendo. C por D4, cavalo por D4. E o Carlsen joga agora com B6
vai colocar os dois bispos aí em fianqueta. O bispo F3 foi jogado, torre A7 pelo Magnus Carlsen, imediatamente aí saindo dos perigos aqui do Nakamura, o jogador perigoso, claro. E aqui bispo E3, mais uma vez coloca, né, perigo aqui na posição. Magnus Carlsen segue com o bispo B7, desenvolve aí o bispo, pressiona o peão central. Nakamura segue ganhando espaço com B4, justificou o A3, né? Justificou o A3 aí, mandou o B4. E agora cavalo de bem D7 completa aqui o desenvolvimento Magnus Carlsen. Torre em C1 aqui também completa o desenvolvimento Ricardo Nakamura. E agora o Magnus Carlsen joga o lance torre A8. Interessante, né? Como o Magnus Carlsen primeiro tirou a torre dessa diagonal, depois desenvolveu o bispo, e agora ele volta a torre com torre A8 para poder lutar aqui pela coluna C, né? Muito bacaninha aqui, como é que vai jogando aqui o caos, tudo perfeitinho, né? Cavalo D5 foi jogado aqui pelo Nakamura, E6 ataca o cavalo toma, bispo toma, e aqui G3 preparando para guardar o bispo aqui no fianqueto. Torre C8 finalmente foi jogado, bispo G2, bispo G7, é isso que eu falo, eles vão arrumando as peças, né, joga bonitinho, não deixa bispo aqui na casa de F6, por exemplo, né, gasta um tempo aqui para voltar o bispo para G7, dá mais liberdade para as peças poderem jogar, né. Aliás, eu vou fazer um estudo sobre isso, se vocês quiserem eu vou fazer um estudo sobre isso. A correlação entre a avaliação da posição e quantas peças, quantas casas estão dominadas, liberdade das peças, atividade de peças, né? Por exemplo, aqui domina-se menos casas do que aqui, né? Que tem muito mais liberdade aqui, quantidade de lances possíveis também. Vou fazer uns estudinhos aí para tentar trazer algumas coisas aí interessantes, que eu tenho intuição, depois de décadas aí de xadrez, que existe uma alta correlação e justificaria um lance do tipo bispo G7, uma alta correlação, né? Isso é dito pelos grandes mestres, não é nenhuma descoberta minha, né? Que quanto maior a atividade das peças, melhor a avaliação, né? É um dos critérios. Entra a segurança do rei, entra a questão material, entra um monte de coisa. Estrutura de peão. Bora pra partida. Bispo G7 jogado aqui pelo Carlsen. Dama B3 aqui pelo Ricardo Nakamura. Ricardinho conecta aí as torres. E agora cavalo E5 pelo Carlsen. De olho aqui em duas casas importantes, D3 e C4, a dama vai ter que ficar aqui colaborando, né? H3 foi jogado aqui pelo Naka também, controlando aqui o salto do cavalo para G4. E o Magnus Carlsen segue com dama C7. Pressão forte aqui no peão de C4. Nakamura vai para uma ideia interessante, ele faz o lance cavalo F3, é um jogador esperto, né? Aqui também seria possível jogar B5, um pouco estranho, mas seria possível. A4, outras ideias aqui, H4. Mas aqui esse lance foi bem legal do Naka, porque aparentemente ele pendura aqui em C4, só que não. Esse lance sai da frente do bispo também, vocês vão ver que bacaninha agora, né? Cavalo por C4 foi jogado e aqui bispo por B6, olha aí pelo Naka, né? Os caras sempre têm um recurso, né? Então a verdade é essa. O cavalo não pode tomar o bispo porque tá caindo a dama. Então o Magnus Carlsen segue com dama por B6 e agora saiu uma defesa aqui do cavalo. Por isso torre toma e dama toma. 1 minuto e 5 pro Naka, 1 minuto e 48 aqui pro Magnus Carlsen. E o Carlsen segue com torre C8. O ponto todo é que depois dessa variante, o Magnus Carlsen tem o domínio da coluna C e tem um par de bispos contra bispo e cavalo numa posição aí semi-aberta, mais para aberta do que para fechada, né? Ou semi-aberta, uma posição aberta, onde o par de bispos brilha, né? Então a pressão aqui, pequena vantagem aqui para o Magnus Carlsen. Será que é suficiente o domínio de uma coluna e um par de bispos contra bispo e cavalo para ganhar? Vamos ver o que é isso nas mãos do Carlsen. Torre C3, galera. Torre C3 é o seguinte. Esse peão não pode mais se mexer, né? Ou pode, mas já começa a existir uma sobrecarga aqui na casa de F3. O peão de A3 está atacado. Se o peão avançar, cai esse. Começa a se montar um zugzwang aqui no meio da partida. Zugzwang quando o jogador vai ficar sem lance daqui a pouco. Parece que é isso. Cavalo D2 foi jogado, traz a proteção para o peão central. E prepara para tirar a torre daí. Magnus Carlsen, já prevendo o salto do cavalo, joga com dama C7. Dama C7 dá suporte aqui para a torre. Cavalo B1 foi jogado e agora por conta de dama C7 é possível jogar a torre C2, a torre na sétima. A dama tá atacada, vem para casa de D3 e o Carlsen faz o lance H5. Ele vai tentando deixar o Nakamura sem lances. H4 foi jogado e agora a torre B2.
o lance que prepara para trazer também a dama aí pro jogo. Torre D1 foi jogado pelo Nakamura e o Carlsen traz, portanto, a dama para casa de C2. Dama toma, torre toma. Valeu a pena, Magnus Carlsen, trocar as damas? Que loucura! A partida segue aqui com o bispo em F3 pelo Hikaru Nakamura e o Magnus Carlsen segue com o bispo E5. Agora que começa a brilhar, Magnus Carlsen, porque esse é o tipo de partida ideal para o Carlsen. Depois que troca as damas, eu costumo falar isso, trocou a dama contra o Carlsen, né, ferrou, porque agora ele vai jogar esse xadrez é a especialidade do Carlsen. Duas peças menores, uma torre, né, com peões e rei. Isso aqui você vai ver uma jiboia, ele vira uma jiboia, o Magnus Carlsen, e ele vai se enrolando agora, ele vai se enrolando no adversário até esmagar. Olha o que ele vai fazendo. Bispo E5 aqui, ó, primeira genialidade. Protege aqui o peão de D6 e começa a atacar aqui na ala do rei. Rei G2 foi jogado pelo Nakamura, bispo C6, a jiboia vai enrolando. Bispo C6, o que tá fazendo esse bispo? Cavalo D2 foi jogado, bispo D4. O que tá acontecendo aqui? O Nakamura tá ficando todo apertado mesmo, é uma jiboia mesmo. É exatamente essa imagem. Agora o cavalo tem que tomar cuidado que já existe uma pressão lá em F2. A partida segue aqui com... Agora, não, antes de falar o próximo lance, Zugzwang, galera. O Magnus Carlsen conseguiu criar uma situação de Zugzwang numa partida de 3+1 contra Hikaru Nakamura. Vocês não têm noção o que é isso? E aqui é o seguinte, não tem lance. Se a torre se mexer, cai cavalo. Cai cavalo. Se o rei se mexer, de repente tá caindo ali, né? Ou tá caindo também o peão central. Então, por exemplo, aqui, ó, a partida seguiu com rei H3, né? E se jogasse rei F1, por exemplo? Tá vindo bispo A4, ó. Não tem lance aqui para as brancas, não tem lance, né? Então, simples assim. Aqui rei E2, torre B2, ataca a torre, ó. Vamos dizer uma possível variante aqui. A torre tem que sair daí, torre A2... Eu devia ter jogado já a torre A2. Até perdendo um tempo dá certo isso daqui, né? Aí bispo B2, ó, esmagamento, né? Então não tem lance aqui, não tem mais lance pro Nakamura. O Nakamura segue com rei H3, cai aqui o peão de F2. Bispo G2 foi jogado aqui pelo Naka, torre C3. O Magnus Carlsen continua com seu esmagamento. Bispo F3 faz o bloqueio, protege agora o peão. E o Magnus Carlsen não é hora de capturar o peão de A3. Ele segue com o lance bispo A4, vai atacando tudo. A torre atacada vai para casa de F1, ataca o bispo. Bispo E3, um lance, uma ameaça, né? Tá tudo ficando sobrecarregado mais uma vez. Cavalo B1 ataca a torre, torre B3. Mantém aqui a torre tendo que defender o cavalo tendo que defender o peão. Vai criando uma situação de Zugzwang de novo. Vai enrolando aqui a jiboia. Bispo E2 foi jogado e agora bispo D4, mais um lance aí que a gente fica, né, embasbacado aqui, vai criando pressão infinita. Cavalo D2 foi jogado e agora cai o peão de A3, torre por A3. Nakamura segue com bispo por A6, de repente ele pode criar um peão passado perigoso. Magnus Carlsen segue com bispo C2. Ataca o bispo e mais uma vez deixa uma peça amarrada na defesa aqui do peão. B5 jogado pelo Nakamura, protege o bispo, Carlsen segue com torre A2. Que é isso, galera? O peão não pode se movimentar, ele tá dominado e o bispo tá atacado e começa a existir agora a pressão para cima do cavalo. O cavalo é o defensor do peão, esse cavalo vai ser atacado infinitas vezes aqui agora, seja com esse lance aqui que ataca a torre e também ataca o cavalo, seja o bispo C3 chegando. Vai sobrecarregando mais uma vez, torre 1 foi jogada aqui pelo Nakamura, bispo D3, solta o braço para cima do cavalo e também crava o peão. Cavalo F3 foi jogado, bispo atacado, vai para casa de F2, ataca a torre e ataca o peão, um lance, uma ameaça. Torre C1 jogada aqui pelo Naka e finalmente cai mais um peão na posição. E mais uma ameaça. O cavalo está atacado. B6 foi jogado pelo Hikaru Nakamura, tentando aí, né? Enfim, desespero já, lances desesperados, tá? Tem um segundo no relógio, o Naka fez qualquer pré-move aí. Magnus Carlsen segue com bispo F5, cheque, rei G2, bispo por peão, cheque. Cheque descoberto. Aqui, rei H1 jogado pelo Nakamura. No limite, aqui tá caindo o tempo dele. Bispo E4, mais uma vez, um lance e uma ameaça. O cavalo tá atacado, torre F1, bispo F2, um lance e uma ameaça. Faz aqui o bloqueio. É muito difícil jogar contra esse um lance e uma ameaça, né? E o tempo dos dois caindo aqui. Rei G2 jogado aqui pelo Nakamura. E agora bispo C5. Esse lance mais uma vez traz cheque. A partida segue com rei H3 e o Carlsen finaliza com bispo por cavalo, torre toma. E no final das contas ainda cai esse bispo aqui. E nessa posição, meus amigos, Hikaru Nakamura
abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Magnus Carlsen não cometeu nenhum erro aqui na partida, nenhum erro. Jogou de uma forma impecável uma partida de 3+1 com Zhug Zhang pra cima do Hikaru Nakamura, jogando a 6 contra a 3. Que mais eu posso falar? É isso, espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!